Sejam bem-vindos ao MinionoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono, e hoje a gente está aqui com duas presenças, que é a Milena, a diretora do XCOM 1962, e a Camille, a diretora do Pressov 1962. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar de volta aqui para falar com vocês. E eu que agradeço a presença de vocês aqui. Infelizmente, a gente ainda continua sem a presença da Malu, mas acredito que a gente possa ter uma conversa bem proveitosa aqui hoje. Então, aqui hoje é um episódio especial, né? Porque a gente tem duas convidadas, que são os dois contrapontos aqui, né? Desses comitês históricos que vão discutir a crise dos mísseis. Então, de um lado, o XCOM vai discutir o lado dos Estados Unidos frente à crise dos mísseis, e do outro a gente tem o Pressov, que vai discutir o lado soviético da crise dos mísseis. Então, no episódio de hoje, a gente vai discutir alguns temas, né, e alguns tópicos relevantes que vão aparecer aí no debate tanto do XCOM quanto do Pressov. Então, nesse sentido, meninas, eu queria perguntar para vocês, quais são esses rumos de ação que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética poderiam ter tido nesse cenário? Muito obrigado, Bruno, por fazer essa introdução, né? Muito obrigado também, Camille, por estar aqui. É muito bom a gente ter esse diálogo, porque, de fato, no dia, no evento, a gente vai estar em constante diálogo, os nossos comitês, né? Então, trazer esse podcast também junto é muito importante. Bom, então, no caso dos Estados Unidos, eu trouxe aqui 6 rumos de ação que os Estados Unidos poderiam ter tomado, né? E o primeiro curso de ação é, de fato, a inação. Ou seja, a possibilidade que os Estados Unidos realmente não fizesse nada. Mas esse rumo de ação, ele se desdobraria em duas questões, né? Primeiro, teria um custo político envolvido. Os Estados Unidos, ele poderia ser percebido, né? Como se ele estivesse apresentando naquele momento um sinal de fraqueza, né? Perante a União Soviética e tudo mais. E o segundo custo seria de que, se ele não fizesse nada, ele poderia dar margens para que a União Soviética continuasse a empreender, né, em outras iniciativas similares à de Cuba. Então, acho que seria legal agora a Camille falar também. Sim, a gente tá na Guerra Fria. Então, o que o lado faz, o outro tem que responder. Com certeza. A Milena falou que tem os 6 possibilidades de rumo de ação dos Estados Unidos, e a União Soviética também tinha 6 possibilidades de responder a essas ações. Então, começando pela inação, como a Milena bem explicou, dos Estados Unidos, caso isso acontecesse, o curso de ação mais provável da União Soviética, nesse caso, seria realmente o prosseguimento e a conclusão da instalação dos mísseis balísticos, aproveitando ainda o gancho para tentar explorar ainda mais a América Latina. Exatamente. Sim, né, nessa posição de contrabalancear, né, o avanço dos Estados Unidos que ele estava fazendo ali no leste europeu, né? Por exemplo, a Turquia era parte da OTAN. Então, é uma forma também da União Soviética de contrabalancear esses pontos, né? Exatamente. O segundo rumo de ação que os Estados Unidos poderia ter tomado era exercer pressões políticas, né? E ele poderia exercer essas pressões de duas formas, né? O primeiro seria o envio de um ultimato ao Khrushchev, né? Para que esses mísseis fossem retirados, né? Sem a necessidade de ter ali um confronto armado e tudo mais, né? E a segunda pressão seria os Estados Unidos apelar à ONU e à Organização dos Estados Americanos para que eles fossem mediadores nesse conflito, né? Nessa crise. Então, seriam 2 meios pacíficos para fazer com que a União Soviética cedesse, né? Seria basicamente essa a explicação. Bom, e no caso da União Soviética, caso essas pressões fossem exercidas, a resposta da União Soviética dependeria diretamente das condições impostas pelos Estados Unidos para o fim dessas tensões. Então, caso os Estados Unidos somente pedisse a retirada dos mísseis de Cuba, a União Soviética não iria fazer isso. Provavelmente ela não aceitaria esse acordo, uma vez que a retirada comprometeria o prestígio soviético frente ao resto do mundo, né? Então, seria interpretado como um sinal de fraqueza. Ela não deixaria isso apenas... não retiraria os mísseis sem nenhuma outra coisa que os Estados Unidos pudessem dar em troca. Sim, a gente está num cenário de barganha, então a gente tem que fazer uma negociação. Ninguém vai abrir mão de alguma coisa por nada, né? E a segunda forma que a Milena muito bem colocou, que é através da ONU ou da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, essas organizações, elas seriam as mediadoras, então elas teriam que buscar essa barganha política mesmo. O que a União Soviética e os Estados Unidos aceitariam para essa retirada?
que, no caso, a União Soviética colocava 2 pontos muito importantes, que seria a retirada retiradas das forças americanas em Berlim Ocidental ou a retirada dos mísseis norte-americanos da Turquia também. Exatamente. O terceiro rumo de ação seria a abordagem secreta ao Fidel Castro, e essa abordagem seria, o intuito dela, dos Estados Unidos, é basicamente que ele acreditava que, com isso, Fidel iria ceder, né, às pressões dos Estados Unidos e aí, possivelmente, até repensar a aliança com a própria União Soviética, né? O que os Estados Unidos pensou com esse rumo de ação. Sim, né? Uma ideia de que, momentaneamente, a gente está tendo uma posição de confronto, né, com Fidel Castro, principalmente também por causa da Revolução Cubana, mas que, por ele ser o líder de Cuba, seria uma forma de tentar mediar isso e, de alguma forma, reverter essa disputa, né, que tinha entre Cuba e os Estados Unidos. Então, essa questão diplomática, né, entre o governo de Cuba e dos Estados Unidos também era um curso de ação que não levasse em conta tanto uma questão militar, né, uma questão mais voltada para um pacifismo, talvez. Agora, em contraponto, se essa estratégia fosse adotada e desse certo, a União Soviética ela poderia responder apenas com a ruptura das relações em Cuba, mas acredito que a União Soviética não faria isso. Ela provavelmente faria o exercício de colocar mais pressões contrárias a esse alinhamento, então reforçar ainda mais o anti-imperialismo cubano e o anti-americanismo mesmo. Sim, a gente não pode esquecer, né, como eu tinha falado, por que aconteceu essa ruptura? Por conta, né, da Revolução Cubana e da posição dos Estados Unidos de tentar reverter a Revolução. Então, de certa forma, né, o passado não pode ser negado nessa história. Exato. É muito interessante mesmo ver que é uma resposta mesmo, né? De um lado, propõe uma coisa e o outro vem com uma resposta que pode Tudo totalmente... tem uma consequência. Exatamente. O quarto rumo de ação dos Estados Unidos seria a própria invasão terrestre, né? Para que esses mísseis fossem desarmados e tudo mais. Mas é um tipo de ação, um rumo de ação que foi discutido, todos esses, né, foram discutidos durante as deliberações do EXCOM, mas em especial esse, por ser algo mais ali, né, beligerante mesmo, né, ele iria precisar de cautela, né, porque poderia gerar uma escalada no conflito e tudo mais, né? Uma guerra nuclear ninguém quer. Exatamente. E também seria, inclusive, o primeiro caso da Guerra Fria de combate direto entre as forças terrestres das superpotências. Poderia gerar ali um confronto direto entre norte-americanos e as tropas soviéticas e tudo mais, né? Então, seria realmente um rumo de ação que demanda muita cautela e muito pensamento estratégico, né? Sim, até puxando uma coisa que acabou sendo mencionada aqui, que é a questão de Berlim. Né? Berlim, que foi dividida ali também entre o lado comunista com a União Soviética e o lado capitalista com os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, Berlim também foi um ponto de disputa, né, entre esses dois lados. Então, em Berlim, eu acho que foi um exemplo muito grande de como que essa cautela e essa apreensão dos dois lados sempre existiu. Então, era um muro que dividia a cidade no meio, e que, de um lado, os militares soviéticos olhavam para os militares americanos e eles ficavam naquela tensão de quem dispara primeiro. Que quem disparar primeiro começa a guerra. Então, toda essa apreensão e essa disputa que aconteceu por Berlim, inclusive, que sempre acho que foi um grande exemplo desse medo que existia dos dois lados. E a resposta dessa invasão, se caso os Estados Unidos fizessem a invasão de Cuba, representaria, como a Milena disse, uma afronta direta ao prestígio soviético, no caso. A União Soviética seria mais difícil ainda de formular uma resposta. Teriam até 6 possibilidades de resposta. A primeira seria que a União Soviética apenas ia deixar Cuba ser ocupada pelas Forças Armadas, mas isso provavelmente não aconteceria porque seria, claro, uma derrota soviética perante esse conflito. E seria muito vergonhoso para o bloco soviético ter essa derrota tão sem nenhum motivo. Outra alternativa seria que a União Soviética se abstivesse de intervir no conflito, mas deixasse com que os mísseis cubanos
fossem usados pelo Fidel Castro. Isso iria, de alguma forma, isentar a União Soviética de qualquer custo ou responsabilidade de uma escalada nuclear, mas também faria com que aquela coisa do MED que a gente falou no episódio passado do Pressov, da destruição mútua assegurada, Cuba não conseguiria retaliar a mesma medida que os Estados Unidos, a mesma medida que a União Soviética conseguiria retaliar os Estados Unidos. Então, provavelmente a destruição da ilha seria muito forte, muito eminente. Outra opção seria autorizar, em caso de invasão, o uso apenas de forças convencionais, então só a militarizada mesmo. Isso evitaria a escalada de conflito para uma confrontação nuclear, mas provavelmente não seria um resultado favorável à União Soviética, já que Cuba está muito perto dos Estados Unidos. E você transmitir todo esse aparato militar da União Soviética para Cuba seria muito lento e os Estados Unidos teriam muita vantagem. Outra opção seria autorizar a utilização de armas nucleares táticas. Essa alternativa, ela iria aumentar as chances de escalada de conflito para os níveis de tensão nuclear. Ainda correria um risco adicional da União Soviética os Estados Unidos ter algum intercepto entre Cuba e a União Soviética e descobrir isso e atacar primeiro, o que levaria uma vantagem dos Estados Unidos sobre a União Soviética. A quinta alternativa seria lançar um ataque contra Berlim Ocidental, que aumentaria os custos dos Estados Unidos para uma outra região, faria com que os Estados Unidos não ficassem tão presente ali em Cuba, mas que faria também com que a guerra nuclear seria muito provável, porque a União Soviética também estaria atacando diretamente o outro lado. E a sexta seria uma resposta de um ataque nuclear direto, e essa alternativa era a pior de todas para ambos os lados, porque isso com certeza iria garantir a destruição mútua assegurada. Garantir uma guerra nuclear. Do que a Camille falou, né, dessas posições da União Soviética, eu acho que duas aqui que me chamaram a atenção, que é a primeira, né, dessa ideia de vamos deixar os mísseis em Cuba e o Fidel Castro que se vire. Só que o Fidel Castro, ele sempre teve uma posição de cuidado, né? Vamos dizer assim. Ele, de uma forma, ele entendia de que era necessário manter a soberania de Cuba, mas de que os Estados Unidos não poderia ser ignorado. Então, não é à toa que a Cuba fez essa aliança com a União Soviética. Mas, do lado de Fidel Castro, tinha o Che Guevara. O Che Guevara que ajudou na Revolução. E uma coisa que eu vi ao longo do tempo aí é que o Che Guevara ele tinha uma posição muito mais ofensiva, então ele tinha uma ideia de precisamos usar os mísseis, porque é melhor Cuba não existir do que existir por um domínio norte-americano. Então, até dentro de Cuba tinha essa divisão do que vamos fazer, né? Então, essa ideia de talvez a União Soviética deixar os mísseis em Cuba, talvez não sei se eximiria tanto a culpa, né, da própria União Soviética. E o outro ponto que a Camille comentou foi essa questão de levar tropas convencionais para Cuba. Uma coisa que tem que ser levada em consideração, estamos em 1962. Então, estamos com a tecnologia de 1962. Então, noções geográficas são extremamente importantes. Cuba está a 152 quilômetros dos Estados Unidos, da Flórida, enquanto que a União Soviética está literalmente do outro lado do mundo. Então, para um navio da União Soviética chegar em Cuba, o caminho mais rápido que ele tem que fazer é sair ali perto da Alemanha, atravessar o Atlântico inteiro até chegar em Cuba. Ou do outro lado ele sair do outro lado da União Soviética, lá em Vladivostok, do lado da China, passar pelo continente americano inteiro, até lá embaixo e subir de novo. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Os Estados Unidos está na porta de Cuba, enquanto que a União Soviética está do outro lado do mundo. É verdade. O quinto rumo de ação seria, de fato, o ataque aéreo para destruir mesmo esses mísseis em Cuba, né? E isso seria até um aspecto que poderia conceder ali aos Estados Unidos uma vantagem ali no primeiro ataque, né? Que impediria ali que a União Soviética conseguisse atacar o país por Cuba, né? Atacar os Estados Unidos por Cuba. Mas inclusive, esse rumo de ação, ele foi muito levantado durante as deliberações do EXCOM, né?
pelos militares, pelo Estado-Maior do Conjunto, né? Mas aí vieram algumas indagações junto com esse rumo de ação, né? Como que a gente vai atacar somente os mísseis? E quem garante que a gente vai conseguir destruir todos os mísseis? E se sobrar algum míssil, e esse míssil vai ser utilizado para atacar os Estados Unidos depois. Mais, né? Exatamente, também. E se matasse cidadãos ali, russos, como que a União Soviética reagiria a isso, né? Então, muitas questões, muitas previsões foram feitas com relação a esse tópico em específico do ataque aéreo, sabe? Era algo que poderia gerar muitas outras coisas, né? Sim, qualquer efeito que não fosse esperado, né, planejado, poderia desencadear a guerra, né? Então, é um curso de ação muito perigoso. É um dilema de segurança, né? Um faz alguma coisa, o outro pode entender de outra forma também, né? Exatamente. Você não garante que o outro vai entender da forma que você quer que ele entenda. Né? Exatamente, porque por mais que, assim, a gente, né, tá vendo a movimentação do outro, quem tá no XCOM não tá no Pressov, quem tá no Pressov não tá no XCOM. Exatamente. Então, o que cada um tá decidindo são possibilidades. Uhum. Então, você, de um lado, você pensa, a gente pode fazer tal movimento, um ataque aéreo, a gente pode mandar um avião de reconhecimento. No seu entendimento do teu lado, isso pode significar só um reconhecimento. Isso pode significar um ataque muito pontual que não vai matar ninguém, é para destruir um armazém, alguma coisa. Mas o outro lado, ao mesmo tempo, ele não sabe o que você está pensando. Então, ele pode olhar um avião de reconhecimento e pensar, aquele avião ali está pronto para jogar uma bomba. Destrói aquele avião. Mas, às vezes, é um avião que está tirando foto só. Exatamente. Então, você não sabe o que o outro está pensando, o que o outro possivelmente está planejando. Então, essa tensão, ela sempre está em voga, e essa paranoia de o que o outro está pensando. Exato. Sim. E eu acho que é muito isso que os deliberadores ali do Pressov estavam fazendo nesse momento. Tanto que as possibilidades de ações são muito parecidas com a invasão tomada pelos Estados Unidos. Então, aquelas 6 que eu citei anteriormente, elas seriam todas retomadas nesse ataque aéreo. Porque a União Soviética iria ver isso como um ataque direto. E justamente por isso que você falou, mesmo que fossem ataques a pontos específicos, é um ataque direto às forças soviéticas. Então, ela não poderia deixar esse custo passar tão básico, porque isso seria uma afronta direta ao prestígio soviético daquela época. Então, você estaria atacando a grande União Soviética. Exatamente. Isso me fez até lembrar os momentos finais da crise, né? Ali nos últimos, se eu não me engano, foi realmente no último dia, aquele envio, aquela tensão que estava no final. E que, se eu não me engano, eu não lembro se foi um avião da União Soviética que estava fazendo um sobrevoo de reconhecimento também, e aí, ou se foi dos Estados Unidos, mas que quando Kennedy ou Khrushchev, que eu não lembro muito bem, quando ele fica sabendo sobre isso, ele fala, o que você está fazendo? Isso pode ser visto como uma questão ofensiva, a gente está vigiando, a gente está querendo atacar, então é muito... Tem que pensar muito bem, né? Não pode tomar... Por isso que a posição central ali, tudo que estava sendo discutido precisava passar pelo presidente, né? Era discutido, era em torno dos conselheiros, mas precisava passar pelo presidente, de fato, o presidente, né? Que toma a decisão final. Exatamente. Pois é. E o último rumo de ação que os Estados Unidos levou em consideração foi o bloqueio, né, de fato. E esse bloqueio a ideia dele seria basicamente bloquear os navios que estavam chegando, né, da União Soviética rumo a Cuba, que estavam contendo artefatos militares e tudo mais. E essa seria uma forma, considerada pelos Estados Unidos, uma forma militar indireta, né, de conter, né. Então, seria um meio termo ali entre não fazer nada e adotar um ataque convencional, né. De acordo com os conselheiros que propuseram esse bloqueio, no caso McNamara, né, ele acreditava que esse bloqueio ele seria responsável porque ele demonstraria firmeza, né, com relação ao que foi descoberto e tudo mais, com relação à União Soviética, mas não um ataque direto, né. E é importante também que a força naval dos Estados Unidos, ela é muito, muito bem estruturada, muito bem... É uma superioridade mesmo
naval, né? Então, os Estados Unidos utilizar dessa superioridade naval para poder responder a essa crise também foi algo que foi inteligente, né? E foi muito bem pensado ali durante as deliberações, né? Sim, a gente tem que considerar as nossas capacidades. Então, se a capacidade dos Estados Unidos é superior pelo mar, então vamos pensar alguma coisa pelo mar. Se a capacidade da União Soviética é pela terra, vamos pensar uma coisa por terra. Então, a gente tem que sempre levar em conta o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem para fazer. É muito isso mesmo. E essa estratégia depois do bloqueio, é a que permitia a maior vantagem de margem de manobra da União Soviética mesmo com as relações em Cuba. Ela poderia ter vários cursos de ação. Um deles, ela poderia simplesmente acertar os termos norte-americanos e suspender o carregamento de Cuba, mas isso seria muito pouco provável, porque ela não deixaria isso passar, não seria deixada essa derrota. Um curso de ação mais viável seria a suspensão de alguns navios, mas não de todos. Então, aqueles que já estavam a caminho continuariam a chegar, mas a União Soviética não continuaria mandando mais. Esse curso ele não prejudicaria o prestígio soviético e seria uma forma de demonstrar cautela frente à probabilidade de escalada, né? Porque ele não estaria colocando mais armas ali, ele estaria deixando só aquelas que já foram, porque também eles não poderiam deixar de defender Cuba do tal imperialismo americano que estava acontecendo ali. Exatamente. Os Estados Unidos queria Cuba de volta a todo custo. Sim. Agora, um curso mais ousado ainda seria o prosseguimento de todos os carregamentos e levar todos os navios que rumavam para Cuba para romperem os bloqueios dos Estados Unidos. Então, eles estariam levando esses navios e ainda tentando romper o bloqueio dos Estados Unidos. Isso faria com que a União Soviética também tentasse atacar Berlim Ocidental de alguma forma, porque é aquela coisa do a vantagem do primeiro ataque. Você colocar aquilo sobre outro país, fazendo com que ele tire aquele foco daquela região de Cuba, que para ele é mais fácil e mais vantajoso ali naquele momento, e colocar ela em outro continente. É a questão que o Bruno falou de você prestar atenção nas posições estratégicas que você tá e que você pode tomar ali naquele momento. Sim, né? A ideia é geográfica de Cuba tá longe, mas Berlim tá próxima da União Soviética. Tá do lado da União Soviética. E, ao mesmo tempo, Berlim tá longe dos Estados Unidos. Então, é uma forma também de dividir forças, né? Pra tentar, aí, talvez, conseguir uma vantagem maior em, possivelmente, um conflito. Então, depois de discutido aí alguns tópicos, alguns temas relevantes aí que vão aparecer na reunião, a gente passa então para o último bloco, em que a gente vai falar um pouquinho de como estudar para o comitê, né? Um comitê histórico, é um comitê que ainda tem muitas fontes que são historiográficas, né? Não é uma coisa que a gente encontra de uma forma tão fácil nesse sentido, e principalmente pensando nessa ideia de cursos de ação. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Quais fontes vocês recomendam, né? Para pesquisar e estudar para os comitês? Eu acho que no aspecto geral, assim, de entender o contexto, entender a Revolução Cubana, entender a Guerra Fria, a crise, a invasão da Baía dos Porcos e etc., todos os contextos que a gente está falando aqui dos dois comitês, eu acho que, no meu caso, eu recomendaria tanto filmes, né? Inclusive, tem 2 que são específicos sobre o EXCOM, né? O primeiro é 13 Dias que Abalaram o Mundo, né? Muito bom esse filme. Muito bom mesmo. Traz, inclusive, essa discussão que eu trouxe sobre os falcões e as pombas, sobre a metáfora. Ela está muito evidente nesse filme. Você consegue enxergar que, de fato, há um lado que tende a ter posições mais beligerantes e outros mais pacifistas, né? E o outro é sobre a Neva da Guerra, né? Que é um documentário centrado sob o ponto de vista do secretário de Defesa, né? O McNamara, que também é muito, muito bom o documentário. Ele agrega bastante também nesse contexto. Fora isso, documentários, né, que vão trazer abordagens sobre Guerra Fria num aspecto mais geral, né? E eu acho que também a questão de os alunos, né, pedirem auxílio aos professores, né, do ensino médio, ajuda, às vezes, os próprios livros de história do ensino médio já têm conteúdo sobre esse momento, né, mas às vezes pedir uma bibliografia mais para os professores, pedir para o professor explicar mais detalhadamente os aspectos e tudo mais, né. E só mais uma dica aí específico do meu comitê, é um site
site que chama Liberty Kennedy, que tem muitas informações sobre o governo do Kennedy e recomendo muito, mas eu acho que durante os posts que a gente vai estar fazendo no Instagram, a gente vai estar colocando mais detalhadamente essas fontes, né? Sim, a questão dos posts, ela é importante, e eu acho que não só para o comitê de vocês, mas para todos os comitês, porque não só lá é uma porta de entrada para alguns temas muito importantes, mas também lá são fontes que vocês podem buscar novas informações e para aprofundar esse conhecimento para a gente ter um debate produtivo, né? E você, Camille? Eu acho que eu vou seguir mesmo na mesma linha da Milena, porque a gente precisa entender todo esse contexto histórico, então pedir ajuda aos professores de história, geografia vai ser muito importante nesse momento para você entender o que foi o período da detente da Guerra Fria, o que foi a Revolução Cubana, quais eram os posicionamentos tanto dos Estados Unidos, tanto da União Soviética naquele momento de crise e tensão mundial. A Milena falou desses 2 filmes que são ótimos, mas tem mais um que é O Espião Inglês, inclusive com o Benedict Cumberbatch, que é ótimo. Ele vai falar muito sobre as paranoias e ameaças envolvidas naquele contexto, porque a gente não estava no momento que tinha só as tensões nucleares, mas tinha também muita espionagem, tinha os movimentos da CIA, da KGB. Então, ver esses movimentos também são muito interessantes. Procurar documentários. Para o lado soviético é um pouco mais difícil a gente ter acesso a esses documentos, porque não foram expostos assim para os outros e para a internet. Mas com os posts a gente vai tentar ajudar o máximo que vocês puderem. Qualquer coisa também é só mandar mensagem na direct do Instagram, que a gente vai estar à disposição a qualquer momento. E nessa mesma linha de ver os fatos históricos mesmo, né? Sim, isso eu acho que vai ser fundamental aí para basear, né, o debate. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para os delegados é que o comitê de vocês ele tem uma estrutura diferente, né? Ele vai funcionar não naquele modelo padrão em que os outros comitês funcionam, mas ele vai funcionar num modelo que a gente chama de moderação grega, né? Então, a mesa ela vai funcionar um pouquinho diferente, as regras elas vão ser um pouquinho diferentes. Então, eu acho que um ponto importante também aqui para frisar é que vocês procurem as regras que vão estar disponíveis tanto no blog do XCOM quanto no blog do Pressov, que vão ser as regras que vão funcionar esse debate nesses comitês especificamente. Então, às vezes, alguém aí já participou do Miniono, tem uma ideia de como funciona. Para esses 2 comitês especificamente, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. E a importância deles virem no preview, né? Porque Sim. Aí a gente vai apresentar, explicar essas regras e vai fazer um debate ali pra gente dar uma treinadinha pro dia de fato, né? Sim, o preview aí vai acontecer no dia 31 de agosto. Então, quem puder vir, eu acho que vai ser bem legal aí pra entender essa dinâmica, né? Que vai ser os comitês de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Acho que a gente conseguiu dar uma ótima base aí para o pessoal estudar, né, para esses comitês. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo essa conversa que a gente teve. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Camille, pela oportunidade de estar aqui, por poder dialogar aqui junto com a minha amiga também. E eu estou muito ansiosa para conhecer os delegados. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente, acessem o nosso blog também, né? Sigam o perfil oficial do Miniono. E eu estou muito ansiosa. E é isso, gente. Aproveitem, estudem e se abram para esse projeto que é incrível. Vou fazer coro às palavras do Bruno e da Milena. Muito obrigada a todo esse apoio que vocês deram aqui pra gente, vocês que estão ouvindo aí e vocês dois que estão aqui do meu lado, Milena e Bruno. Muito obrigada por me chamarem para fazer parte desse podcast. Acredito que vai ser um comitê muito especial, uma moderação muito diferente, um comitê muito diferente que a gente nunca fez antes aqui no Miniono PUC Poços. Então, aproveitem muito e estudem bastante para que no dia seja excelente. Sim, é bom a gente tirar o máximo que a gente conseguir, porque são só 2 dias, né? Então, sim, tem que aproveitar cada segundo. Passa muito rápido. Então, gente, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que ouviu esse episódio. E eu gostaria de lembrar vocês de que esse podcast foi uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.